Cirurgia bariátrica, vale a pena? Quando deve ser feito? Quando não pode ser feito? Será que realmente dá resultado? Por que as pessoas voltam a ganhar peso? Por que algumas conseguem manter o peso? Tudo o que você precisa saber sobre cirurgia bariátrica, você vai ver nesse vídeo aqui. Meu nome é Sidney da Silveira, sou hipnoterapeuta, especialista em emagrecimento comportamental e emocional, e eu quero trazer para você alguns segredos sobre a bariátrica, por que as pessoas voltam a ganhar peso. E o que eu estou falando aqui é realmente bastante sério. Existem algumas pesquisas mostrando, bastante sérias, que muitas das pessoas voltam a ganhar peso após a cirurgia. E existem vários motivos para isso. Talvez você esteja aterrissando aqui, não sabe exatamente o que é bariátrica, eu não vou me aprofundar muito sobre o que é e o que não é, mas dá uma pincelada básica, né? A cirurgia bariátrica existe em vários tipos. Algumas elas usam anéis, outras elas cortam o estômago de um jeito, outras elas grampeiam de outro. Então cada uma tem uma técnica diferente, mas não é uma única cirurgia, existem várias técnicas diferentes, mas todas elas basicamente consistem em fazer com que a pessoa coma menos, né? Algumas reduzindo o estômago, outras através de uma espécie de cinta, mais ou menos, mas todas elas têm o objetivo de fazer com que a pessoa coma menos. Certo? Então, beleza, estamos aqui aterrizados sobre o que é bariátrica e o que não é, né? Que é uma cirurgia bastante invasiva, inclusive, precisa sim de um acompanhamento multidisciplinar com vários tipos de médicos diferentes para que você tenha um bom resultado. Mas, infelizmente, nem todo mundo tem um excelente resultado. E agora eu quero falar para você alguns números aqui, e para isso eu vou dar uma olhadinha na minha cola aqui, porque são bastante números, tá? Mas é importante você entender a amplitude e a importância de ver esse vídeo aqui. Para você ter uma ideia, em 2010, feita uma pesquisa com 782 pessoas, 43% das pessoas voltaram a ganhar peso antes de 24 meses. Já na mesma pesquisa também foi mostrado que com as mesmas 782 pessoas, 63%, ou seja, 20% a mais das pessoas voltaram a ganhar peso antes dos 48 meses. E quando a gente fala em voltar a ganhar peso, é um peso significativo, tá bem? Já em 2010, teve uma outra pesquisa com 203 pessoas, no qual foi constatado que 79% das pessoas voltaram a ganhar peso antes dos 28 meses. E teve ainda uma outra pesquisa, também em 2010, com 497 pessoas, que constatou que 87% das pessoas, entre 3 e 10 anos após a cirurgia, voltaram a ter o mesmo peso que tinham antes da cirurgia ou ainda mais. Isso é bastante grave, porque a pessoa procura a bariátrica justamente para resolver um problema. Mas na verdade ela só está postergando o problema. Então é muito importante você entender que a bariátrica, assim como outro tipo de cirurgia que também serve para emagrecimento, ela não é simplesmente a solução do problema. Ela faz parte do processo de emagrecimento, mas ela por si só não faz todo o trabalho sozinha. E dentre as questões que foram levantadas do porquê as pessoas voltaram a ganhar peso, algumas questões pareciam ser bastante óbvias, porém, ela precisa ser dito aqui. Muitas vezes as pessoas voltaram a ganhar peso pelos mesmos motivos no qual ela ganhou peso já desde a infância até o dia da operação, que é justamente a questão do sedentarismo, a questão do hábito de ficar beliscando, a ansiedade e por isso ficar comendo mesmo sem fome, a compulsão alimentar, entre outras questões relacionadas à bebida ou até mesmo outros transtornos alimentares que não foram citados aqui. Então é importante você entender que a bariátrica ela é parte do processo, mas se você não modificar os comportamentos que fizeram você ganhar peso até então, nada vai adiantar você fazer cirurgia, dieta ou qualquer procedimento para emagrecer. E tão importante quanto emagrecer é você se manter magro, tanto para a sua saúde como também para a sua autoestima, para a sua estética, né? Para evitar flacidez, evitar uma série de problemas, inclusive com a saúde. Eu não sei se você sabe, mas o efeito sanfona de emagrece, ganha de novo, emagrece, ganha de novo, é realmente um complicador da sua saúde. Não é nada saudável para você. Isso acaba atrapalhando bastante o seu metabolismo, o seu corpo. De fato, de uma forma geral aí, para a sua saúde é bastante complexa. Então é importantíssimo você entender primeiro o porquê você ganhou peso. Você identificar qual é a causa raiz do porquê você ganhou peso. Aqui a gente trouxe alguns pontos, né? Por exemplo, sedentarismo. O sedentarismo é uma coisa meio óbvia, né? Não tem nada a ver com preguiça, tá? Nada a ver. Tá? Muitas pessoas associam o sedentarismo com preguiça, mas não. O sedentarismo ele tem muito mais a ver com eu não vejo valor em fazer atividade física com
eu vejo valor em fazer outra coisa. Eu prevaleço o trabalho, eu prevaleço outras atividades que não sejam a atividade física. Então a pessoa ela acaba optando por algumas questões, até mesmo acreditando que não tem tempo para se exercitar, que não tem tempo para fazer isso ou aquilo, que não tem tempo para se cuidar. E tem uma frase que eu gosto bastante que diz o seguinte: se você não tira tempo para cuidar da sua saúde, em algum momento a doença vai sequestrar você e sem você querer, você vai ter que deixar tudo para poder cuidar da doença. Então, ao invés de você esperar a doença vir e dar um rebote em você, ao invés de você esperar a doença vir e assaltar o seu tempo, sequestrar você, é melhor você prevenir e ter aí o controle do seu tempo, o controle da sua vida, o controle do seu dia a dia, tendo principalmente o controle da sua saúde, cuidando da sua saúde. Então você pode fazer a escolha de tirar ali 15 minutinhos por dia, meia hora por dia. A Organização Mundial da Saúde, ela orienta que você tenha uma atividade física, não precisa ser nada muito exagerado, por pelo menos 30 minutinhos por dia. Uma leve caminhada já serve para você, para poder ter aí umas pequenas funções básicas. Mas, se você quiser realmente emagrecer, realmente ter um corpo bonito, eu falo para você ter um pouco mais de cuidado, né? Fazer uma academia, fazer uma atividade física um pouco mais intensa, cuidar bastante da alimentação, isso tudo é importante. Ah, Sidney, mas eu já tentei fazer isso, mas não consigo. Sim, aí vem as outras questões, né? Assim como eu falei para você, que o sedentarismo muitas vezes ela está associado ao fato da pessoa dar muito mais importância ao trabalho ou qualquer outra coisa e não à atividade física, e é uma questão opcional, perceba que isso é uma questão de balança, né? Eu escolho isso porque eu acredito que não vale a pena, é uma crença. Tá pegando aqui? É uma crença, é algo interno seu. Da mesma forma, algumas pessoas elas começam a ficar beliscando, elas beliscam aqui, beliscam ali, né, porque elas querem saciar algum vazio que ela está sentindo, um pouco tediada, ela está se sentindo um pouco nervosa, às vezes ela está se sentindo um pouco ansiosa, então ela começa a beliscar as coisas e acaba comendo um pouco mais do que realmente precisaria. Então você perceba que o hábito de beliscar é um comportamento. Então o ganho de peso foi por conta do comportamento. As pessoas que comem mesmo sem fome, por conta da ansiedade, perceba que também é um comportamento que acaba levando ao ganho de peso. Já a compulsão alimentar, já de longe, todo mundo já entende que é algum tipo de transtorno emocional. Assim como a ansiedade, algumas pessoas também percebem que a ansiedade é algum tipo de transtorno emocional. Porém, algumas pessoas não conectam muito a questão do ganho de peso com a ansiedade. Ela acha simplesmente que é ansiosa. Mas a compulsão alimentar já é bastante evidente, né, que a comida está muito presente. E aí, então, normalmente, a pessoa, quando ela tem compulsão alimentar, normalmente ela acaba buscando ajuda e consegue, então, ter aí a sua ajuda, consegue resolver a compulsão alimentar e consegue, de fato, emagrecer. Já as pessoas que têm o hábito, as pessoas que têm ansiedade, as pessoas que têm algumas coisas mais leves e elas acabam comendo por conta dessas emoções, elas não associam tão diretamente e por isso elas acham que aquilo não é um problema, mas elas acabam sim descontando na comida as suas emoções, fazendo com que ela ganhe peso. Então, a mesma coisa que fez você ganhar peso, pode ter certeza que após a cirurgia bariátrica você vai emagrecer sim, durante um período, porque o seu estômago vai estar menor, consequentemente, durante um período você vai emagrecer, mas a sua ansiedade, a sua compulsão alimentar, o seu desejo de ficar comendo, aquele vazio emocional que você tem dentro de você, ele não foi resolvido, porque você operou apenas o estômago. Então, o ponto principal que você deve fazer antes mesmo de buscar ajuda com a bariátrica é justamente cuidar desse comportamento que faz você comer mesmo sem fome. Ficar beliscando, a ansiedade, a compulsão alimentar, entre outros hábitos que você já percebe aí, inclusive o próprio sedentarismo. Enquanto você não vê valor em fazer uma atividade física, uma academia ou algum esporte, algo que faça você se movimentar, que auxilie no seu emagrecimento e também na sua saúde, enquanto você não vê valor nisso, olha, você vai ter um sério risco de fazer a cirurgia bariátrica e voltar a ganhar peso, porque o nosso corpo ele foi feito para estar em movimento. Então o sedentarismo, que é o mal do século, né, que a gente faz tudo sentado na frente do computador, na frente do celular, a gente está o tempo todo parado para trabalhar e fazer um monte de coisa, é algo da vida moderna. Mas nós não fomos feitos para viver nessa época. Olha lá na época das cavernas, quanto a gente se mexia, ou quanto a gente se movimentava para buscar comida.
tudo exigia muito movimento naquela época. Então pare e pense aí como que eram os nossos ancestrais, como eles viviam, como que eles comiam. Quanto mais próximo nós conseguirmos viver hoje da época que os nossos ancestrais viviam, melhor será a nossa saúde. Ah, Sidney, eu vou ter que voltar a viver na caverna? Não, obviamente que não, né? O que você precisa é, por exemplo, os alimentos eram mais naturais ou eram mais industrializados? Lá na época das cavernas. Então aí você já tem aí um ponto, né, que já dá um alerta para você sobre o que você realmente deve fazer. Outro ponto, eu me movimentava mais naquela época ou era mais sedentário? Então você já começa a pensar aí, naquela época se movimentava mais. Então só por esses pequenos pontos, você já percebe como você pode se alimentar, sempre pensando como eram seus ancestrais. Quanto mais você conseguir consumir algo natural e menos industrializado, melhor será para você. Quanto mais você conseguir se movimentar, melhor será para você. E se você tem alguma questão relacionada à ansiedade, que faz você comer mesmo sem fome, se você tem compulsão alimentar, você está ganhando peso por questões emocionais, onde você busca sentimento de prazer, bem-estar, justamente na comida, o que faz você ficar beliscando, ou até mesmo saciar um pouco a questão da ansiedade, né? Dar uma relaxada na ansiedade ou no nervosismo. Se você percebe que as emoções estão muito atreladas ao fato de você ficar comendo mesmo sem fome, eu tenho um convite para fazer para você. Aqui abaixo na descrição eu tenho um link do corpoemocional.com.br, onde você vai conhecer um método que vai trabalhar você de dentro para fora, trabalhando suas emoções, desde questões de traumas do passado até as questões do seu dia a dia, justamente para você ter mais autoestima, mais autocontrole das suas emoções, mais controle da sua ansiedade, do seu nervosismo e todas as suas emoções como um todo. É um método que vai guiar você passo a passo para que você tenha controle emocional, para que você não veja mais a comida como a única fonte de prazer, mas sim como algo que vai nutrir o seu corpo, tendo então um emagrecimento natural, gradativo, sem precisar fazer dieta e o melhor de tudo, sem efeito sanfona. Porque, como eu falei nesse vídeo, o comportamento que fez você ganhar peso é justamente o que vai fazer você ter reganho de peso após a cirurgia bariátrica. Então por isso que muitas pessoas fazem dieta, fazem tudo o que querem para fazer para emagrecer, mas acabam tendo todo o ganho de peso novamente. Então se você realmente quer eliminar o efeito sanfona, o melhor caminho é a mudança do comportamento que está fazendo você ganhar peso. E para isso, é melhor trabalhar direto na raiz, na causa que faz você ter esses comportamentos, que é justamente suas emoções, a ansiedade, a compulsão alimentar. Então, se você quer realmente emagrecer, vai ali na descrição, clique no link e conheça o método de emagrecimento Corpo Emocional, que vai ajudar você de dentro para fora, ajudando você a controlar as suas emoções, a ansiedade, e assim fazendo com que você emagreça de forma gradativa e permanente. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que essas informações que eu trouxe para você aqui foi realmente relevante para você. Curte o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que está pensando em fazer bariátrica ou que já fez bariátrica. E se você tem alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários. Eu teria o maior prazer em responder para você. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.